Maranatha, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranatha, 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 vem Senhor. Por que Pedro negou Jesus, dizendo que não lhe conhecia? Lucas capítulo 22, versículo 57, diz assim: porém, ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. Vou ler de novo. Porém, ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. Aqui era Pedro negando, viu? Então repitam comigo. Porém, mais forte. Porém, Pedro negou a Jesus, dizendo: mulher, não o conheço. Você crê que essa palavra é de Deus? Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. E eu quero pedir que quem estiver em derredor do templo, em nome de Jesus, não ande para lá e para cá, só se for necessário, mas sente-se para ouvir a palavra de Deus agora. Põe a mão no coração e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me apresento a Ti agora para pedir a inspiração da Tua palavra mais uma vez. Fala conosco, queremos sair daqui edificados em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Pedro negou Jesus dizendo que não o conhecia. Mentiu, negou, mentiu, era um mentiroso. Estava mentindo, porque ele conhecia, sabia quem era Jesus. Apesar de não ter aquele conhecimento de relacionamento profundo, aparentemente, mas ele conhecia Jesus. Jesus confiava em Pedro, ele levou Pedro muitas vezes a um lugar à parte. Por que ele não conhecia? Ele podia não ter um relacionamento como Cristo gostaria que ele tivesse, mas ele tinha, ele conhecia, ele mentiu, ele negou. Por que Pedro negou Jesus, dizendo que não lhe conhecia? Por quê? Apesar desse homem ser um grande servo de Deus, mas na hora H, quando Cristo estava lá de frente de Caifás, diante do sumo sacerdote, um saduceu que não acreditava na ressurreição, que era sacerdote só de fachada para agradar a Roma, era um sacerdote político. E quando isso acontece, sacerdócio e política é um problema. Pastorado e política é um problema. Pode existir o político e pode existir o sacerdote. O sacerdote, se ele quiser ser político, vai ser político, não tem problema. Que se Deus chamá-lo, vai. Mas misturar as duas coisas dá problema. Por isso que Caifás teve problema. Caifás era um saduceu, ele não acreditava na ressurreição dos mortos. E ele vai julgar Jesus. Ele não acreditava, ele queria acusar Cristo. E agora, quando Cristo estava diante de Caifás para ser acusado, Pedro nega a Cristo. Por que que Pedro negou?
Pedro aprendeu muito com os seus erros. Era um homem de Deus, mas teve uma história de muitos erros. Lá na frente ele se converte. Diga-se, muitas vezes em nossas vidas nós não atravessamos capítulos que nós gostaríamos de apagar de nossa mente. Atravessamos momentos que nós gostaríamos de nunca ter esquecido, nunca ter acontecido. E o maior problema é que a gente não esquece. A ciência diz que você pode substituir pensamentos, mas você não pode esquecer o que aconteceu. Não tem quem faça você e eu arrancarmos da mente aquele fato horrível que aconteceu. Você às vezes pensa que está esquecido, quando passa de frente à casa você lembra. Você às vezes pensa que esqueceu, quando aparece uma música, seja sacra ou secular, você diz: eita, estou lembrado daquele acontecimento. Você não consegue apagar da memória aquele momento ruim que aconteceu. Até a ciência diz que você pode colocar um pensamento bom na frente de um ruim, mas aquele ruim continua lá no subconsciente. Às vezes isso é muito bom, porque quando você olha para o passado e vê que errou, você aprende a não errar. Mas existia um pastor aqui em Brejo Santo, na Assembleia de Deus, pastor Pedro, e eu lembro-me que uma vez ele estava pregando lá no Sozinho, e ele disse: eu aprendo muito com os meus erros e com os erros dos outros. Quando os outros erram e eu aprendo a não errar mais. Pedro errou tanto que chegou a negar Cristo, mas para Pedro chegar a dizer não conheço Jesus, ele teve uma sucessão de erros. E eu gostaria de apontar a você aí, para você, no mesmo texto de Lucas 22, por que Pedro traiu? Olha o versículo 33, Bíblia Sagrada, no mesmo texto de Lucas 22, olha o versículo 33, o que acontece aí. Verso 33, diz assim: e disse-lhe, isso é Pedro falando, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Quem foi que disse isso? Pedro. Estou pronto. E se você ler nos outros evangelhos, nos outros relatos, você vai encontrar Pedro dizendo: olha, eu estou mais pronto do que todos. Tem aí 11 além de mim, todos eles podem te deixar, mas eu jamais. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. O que era que estava por trás aqui? Orgulho. Quando Pedro disse: estou pronto, e mais pronto do que os outros, Pedro estava colocando de fora algo que ele tinha lá dentro: orgulho, a apresentação do eu. Quando você encontra alguém que sempre está mais preparado do que os outros, sempre está mais santificado do que os outros, sempre está mais lindo do que os outros, mais pronto do que os outros, lá por trás existe uma seta chamada orgulho. Pedro se achava preparado demais para enfrentar prisão e morte. Por isso que Pedro chegou a negar Jesus. São os famosos santarrões da igreja hoje, que acham que estão mais preparados do que todo mundo. É por isso que tem gente que só se sente bem num culto se ele cantar. Ele tem que cantar. Todo mundo não pode cantar, mas ele tem que cantar. E tem que participar com o microfone na mão, sendo que ele é um obreiro semelhante aos outros, é um membro semelhante aos outros. Eu fico às vezes olhando para dentro da igreja. Nós temos mais de 50 obreiros na igreja, entre obreiros e diáconos e presbíteros e pastores. E eu tenho obreiros aqui que passam de 6 meses sem poder vir aqui. E eu vejo às vezes 1 ou 2 que não diz, mas se nota nos olhos, que quando passa-se 2 cultos que ele não participa no altar, ele sai enraivecido. É um Pedro da vida, que acha que deve ter mais lugar do que os outros, mais prioridade do que os outros, é mais bonito do que os outros. Quer dizer que tem 50 obreiros que passam de 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses sem vir ao altar e não dizem nada.
Mas ele, se passar 2 cultos sem ter oportunidade, já sai com raiva. Vai abrir uma igreja para tu. Abre uma igreja para tu, Pedroca. Tu é mais preparado do que os outros, você é bom para ser pastor. Você serve para abrir igreja e vai tomar de conta de uma igreja que você prega todo dia e você canta. Mas aqui não, aqui é muito obreiro, graças a Deus. Tem a vez de cada um participar. Aqui não é lugar para gente orgulhosa, aqui é lugar para gente humilde, que vem para adorar a Deus e se submeter à sua vontade. Eu soube que tem obreiro aí reclamando porque aqui só se canta e só se prega e só se participa por escala, porque é uma igreja organizada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem que ir para a escala mesmo, porque eu não vou deixar a igreja virar baderna. Se não quiser assim, então funda um trabalho para tu, Pedroca, ou se converte hoje. Só quem concorda diga glória a Deus, quem não concorda fique calado. A obra de Deus é com decência e ordem. Tem gente que se sente mais preparado do que os outros, não é verdade? Mas gosta de uma apresentação. A igreja tem 50 e tantos obreiros. Um monte de cantores e pregadores. E ninguém diz nada, que todo mundo entende. Um culto como esse tem 3, 4 que cantam, né? 3, 4. Aí vai para 8 e pouco, eu pego a palavra até 8 e pouco, e celebro a ceia, 9 horas vamos para casa. Você não é melhor do que ninguém. Se você se achar melhor, você está com o espírito do orgulho, como Pedro estava. Mas nessa noite está repreendido. E eu quero dar um conselho aos membros da igreja. Quando você vê um obreiro orgulhoso desse, ou que não seja obreiro, diácono Flávio, hoje eu não orei, nem pedi, nem dei uma palavra, nem... Você diga assim: amanhã bem cedo tem zeladoria lá na igreja, vai limpar a cadeira, pode dizer. Por que só quer participar com o microfone na mão? Vem limpar a cadeira, vem espanar a igreja, venha, amanhã bem cedo, eu, pastor Gilberto, pastor Acrismar, pastor José e pastor Cabral, estamos aqui, vem aqui, vem orgulhoso. É a semana da paixão para mudar de atitude. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui não tem bonitinho não, meu filho. Bonitinho aqui é Jesus de Nazaré. Palmas para Jesus, igreja. O bonito aqui é Jesus. Entra na linha, Pedroca. Pedro entrou na linha. Olha o versículo 34, porque foi que Pedro negou a Jesus. Olha o 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes você me negue, você negue que me conhece. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você está muito para frente, viu? Você acha que é demais? Pois eu vou te dizer uma coisa. Você vai fazer uma comigo hoje que nenhum dos outros fará. Você diz que está disposto a ir para a prisão por minha causa? Estou. Pois você não está não. Você vai me negar hoje 3 vezes. Escute. Pedro não acreditou que negaria. Eu vou dizer como é que uma pessoa acredita numa coisa. Pastor José, vem cá. Ele não sabe de nada do que eu vou fazer aqui, mas você vai ver como é que uma pessoa age quando recebe uma proposta assim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pastor José, se alguém disser assim, chegar para você e disser: Pastor José, amanhã você vai quebrar o pé. Como é que você diria? Se alguém chegar: você vai quebrar seu pé amanhã. Se não for, como é que você faria? Eu diria, não, aceitaria não. Eu diria que não ia quebrar meu pé, de jeito nenhum. Muito bem, porque você iria repreender aquilo ou iria pedir a misericórdia de Deus. Eu não vou quebrar meu pé não. Mas quando Jesus disse: Pedro, você vai me negar,
Entendeu? Ele não acreditou que aquilo era uma verdade. Sente aí, ele não acreditou, ele não teve ação nenhuma. Se fosse outro, tinha dito assim: Deus tenha misericórdia de mim. Mas ele não acreditou. Por isso que ele negou. Na hora que Cristo disse: você vai me negar, ele achou que aquilo jamais aconteceria com ele. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa erra, e porque nega Cristo lá na frente, um pecadinho vai se tornando um pecadão. Porque ele começa de um e vai para o outro. O segundo pecado aqui de Pedro já foi pior do que o primeiro. O primeiro foi orgulho, agora ele já é incrédulo. E se tem um pecado que bota o homem no inferno, é desacreditar. O homem que é desacreditando de tudo. Pedro não acreditou. Ele teria pedido a misericórdia de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que isso aconteça comigo. Mas não, nenhuma ação espiritual ele teve, ele foi incrédulo. Há muitos na casa do Senhor também que caminham nesse trilho da incredulidade. Olha o versículo 45 e o versículo 46, para você ver. Olha o que é que diz: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E Pedro estava no meio, viu? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pedro estava no meio, Jesus estava orando. E na hora que Pedro devia estar orando, Pedro estava o quê? Dormindo. Na hora que Pedro deveria orar, Pedro estava dormindo. Eu pergunto a você: na hora de orar, você faz o quê? Eu quero perguntar aqui: quantos aqui já oraram hoje pelo menos uma vez? Levante a mão. Uma vez. Quem já orou hoje 2 vezes? Muito bem, agora eu vou perguntar outra coisa. Quem tem a hora certa de orar todos os dias? Levante a mão. Eu dou graças a Deus porque a maioria tem. Pois eu quero te dizer, deixa eu fazer outra pergunta antes. Quem de madrugada às vezes é chamado por Deus para orar? Levante a mão. Às vezes você está num sono e de repente você se acorda e você sente Deus dizendo: vai orar. Tem alguém aqui que se acorda sem sono, disposto? Que eu não. Eu vou com o corpo indisposto. Jesus diz: vai orar lá na frente da igreja da tua casa. Eu vou, Jesus, mas eu vou porque eu vou, viu? Mas o Senhor sabe aqui. O Senhor mesmo disse que a carne é fraca, mas eu vou. Pedro estava dormindo na hora que devia orar. Quer dizer, em lugar de dar lugar ao Espírito, ele estava dando lugar a quê? A carne. Bate aí na tua carne e diz: eu já estou crucificado com Cristo. Vai aqui, ó. Eu já estou crucificado com Cristo, vai. Você é quem tem que dominar essa carne que você tem aí. E eu. Se de madrugada hoje o Espírito de Deus te acordar para orar, teu corpo vai pesar. Mas você hoje está sendo instruído a não dar lugar à carne. Você pensa que dar lugar à carne é só adulterar? Pensa que dar lugar à carne é só matar a gente? Dar lugar à carne é você se acordar e o Espírito Santo vai orar é você: Jesus, eu não posso. Aí ainda não indo. Isso também é dar lugar à carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então diga forte: eu já estou crucificado com Cristo. Vai. Gente, eu quero com força. Vai, digam. Isso, você tem que crucificar você. Sabe que horas eu acordei hoje? 4h10 da manhã. Eu tinha que encher esse tanque. E vim encher o tanque. Depois o tanque vazou água. Depois eu tive que esvaziar o tanque. Depois eu tive que cavar um buraco no tanque. Depois eu tive que esgotar o tanque. Depois eu tive que lavar a área com os pastores. Depois eu tive que fazer uma viagem. Aí quando foi 3 horas da tarde,
Eu disse: eu vou descansar um pouco, diácono Adalberto. Quando eu descansei um pouquinho, quando eu deitei 5 minutos, apareceu um cantor. Apareceu um cantor pedindo uma chave de fenda, que eu não sei pra quê. Eu fui pegar aquela chave de fenda do Acredita, meu amigo? Aí você não sabia, né? Já tá denunciando, cara. Tudo bem, mas tinha que descer. Tinha que descer. Aí, o pior, fui ajeitar o tanque. Queridos, parece que é a semana da paixão de Cristo. Jesus está querendo me crucificar. Porque eu fui ajeitar o tanque, rapaz. Quando eu ia sair, já estava fora. Eu levei uma queda ali, que saí rebolando, e caí dentro do tanque. Eu estou sem poder andar. Eu digo: Jesus parece que quer que eu seja crucificado essa semana, que desde sábado, que o negócio é sério. Ainda bem que tem a tenda ali para eu orar a Deus. Estou aqui todo machucado. E esse cabo aqui foi passar o remédio agora. Como é o nome do remédio? Ibuprofeno. Ibu de quê? Profeno. Ai, pra lá, isso é um remédio de gente. Ibuprofano? Ai, Deus me livre, eu quero lá isso. Ibuprofano. Ibuprofeno. Ai, querido. Mas eu quero te dizer, queridos, nós não podemos dar lugar à carne. Do jeito que eu estou aqui, a vontade de estar deitado em casa agora, literalmente, a dor na perna, grande. Mas, queridos, eu fico ansioso para chegar esse horário à noite. Louvado seja Deus, é de coração. Irmãos, é de coração. Eu fico ansioso para chegar a esse lugar. À noite nós nos reunimos aqui, porque o calor da igreja, na presença de Deus, é coisa gloriosa. Que o espírito da carne saia e o Espírito Santo opere na tua vida. Quem quer sentir a graça de Deus na sua vida nesta noite, abre a boca e dá glória àquele que é poderoso. Aleluia. Então Pedro, em lugar de dar lugar ao Espírito, deu lugar à carne. Eles estavam dormindo de tristeza. Na hora que Jesus precisava deles, eles estavam dormindo. Pedro estava no meio. Por isso que Pedro negou, porque na hora de orar, ele estava dando lugar à carne. Mas também olha o versículo 47, porque Pedro negou Jesus. 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, foi adiante dele. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo que estava com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles, vocês sabem que era Pedro. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Escute aqui. Jesus estava lá no monte, quando chega Judas e entrega a Jesus. Aí todos os discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente entre com todo mundo na espada? Mas Pedro não pergunta nada, saca de mão a espada e vai tentar resolver as coisas com armas carnais. Mas as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando o homem tenta resolver um problema pela força da carne, ele passa a ter problemas na vida. Nunca tente resolver um problema de ordem espiritual, a força da carne. Pedro quis resolver com uma espada. Às vezes eu fico pensando, Jesus sabia que Pedro carregava essa espada o tempo todo, e para que ele não mandou tirar da bainha? Aliás, para que ele não mandou jogar fora? É porque Jesus não obriga ninguém, queridos. Ele quer que... Você vê que Jesus quase não prega regras. Ele prega relacionamento. Ele queria que Pedro abandonasse aquela espada através do relacionamento. Ele nunca disse: tira, Pedro, essa espada, lança fora.
Ele também não quer te obrigar nesta noite a abandonar aquele revólver que você guarda lá no teu quarto, dizendo você que é para guardar você. Aquela 12 que você guarda lá, cheia de chumbo, pensando você que vai te guardar. Cuidado, de vez em quando uma delas disparam e matam os donos e os filhos dos donos. Ele não quer, ele é obrigar você a guardar aquela faca ou lançar fora aquela arma que você tem. Ele quer que você, através de um relacionamento com Deus, possa se livrar disso. Meu avô se converteu, ele usava uma arma. E ele disse que durante os primeiros meses não conseguia se livrar da arma. Ele dizia que não era tanto com vontade de usar para alguém, que já tinha o costume de usar. Ele disse que um dia procurou a arma e a arma sumiu. Ele nunca mais encontrou a arma. Já está com o Senhor, o meu avô. Pedro sacou de mão da espada e tentou resolver o problema, até que ele chegou a negar a Cristo. Sabe por que muitas vezes nós erramos, fazemos erros maiores? Por isso, porque às vezes queremos resolver à base da força da carne. Aqui tem gente nesta noite que está com uma vontade tão grande de tacar um soco na cara de alguém. Aqui tem gente que já pensou hoje e disse: olha, se não fosse a semana da paixão, eu já tinha me desmantelado, eu já tinha descarado. Aqui tem gente nesta noite que já chegou aqui e disse: olha, já disse durante o dia, olha, sinceramente falando, eu já tô para dar uma cacetada, eu já tô para ir lá e armar um barraco. Mas Deus me manda te dizer nesta noite que não vá não, meu filho, não tente resolver pelo braço da carne não, que é perdido. Deixa Deus resolver para você. Problemas espirituais se resolvem com armas espirituais. Porque Pedro negou a Jesus. Olha o versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o Pedro estava seguindo Jesus de longe. Pelo amor de Deus, escute uma coisa que eu quero dizer aqui. Se você não lembrar de nada, lembre disso, pelo amor de Deus. Se você não lembrar de nada do que eu ensinei aqui, lembre disso. Pedro negou Jesus porque em um momento da sua vida ele deixou de seguir Jesus de perto e passou a segui-lo de longe. É a vida de muita gente na casa de Deus. Se não tiver uma revolução em sua vida, vai acontecer o mesmo com você. Mas essa é uma semana de reconciliação. Escute, seguir Jesus de longe é a mesma coisa de ser crente não praticante. Eu sou crente, mas eu não congrego. Crente não praticante. Eu sou crente, mas eu não dizimo. Crente não praticante. Eu sou crente, mas não desenvolvo meus talentos. Crente não praticante. É crente, ele é crente, mas não praticante. Do jeito que existem os católicos não praticantes. Vocês sabem que os católicos mesmos praticantes são poucos. São muitos não. Os que estão fervorosamente lá na igreja toda semana, todos os dias, muitos não. Agora os não praticantes é muita gente. A onda do evangelicalismo não praticante está pegando no Brasil, infelizmente. Pedro foi quem chamou esse espírito para dentro das igrejas. É um espírito maligno, seguir Cristo de longe. Ei, Semana Santa, de longe. Galeria da igreja, de longe. Eu nem sabia que era a semana da paixão.
De longe. Eu nem sabia que estava fazendo a galeria. De longe. Eu nem sabia que agora o pastor José está em Brego Santo. De longe. Não tem informação de nada da igreja. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Eu sigo o meu Jesus de perto. Eu tenho a certeza. E você? Eu tenho a certeza que sigo o meu Jesus de perto. E você? Sinceramente falando, se aqui só tivessem duas pessoas que estivessem seguindo Jesus de perto, eu seria o primeiro deles. E o segundo seria quem? Eu sei que alguns não estão dizendo que estão sendo sinceros, porque estão seguindo Jesus de longe. Pedro, seguindo de longe, apontava para o evangélico, o crente não praticante. Ele é crente no sentido de fé, escute. Ele não adora a imagem. Ele não anda atrás de procissão, atrás de estátua. Não, ele não crê no outro Deus, ele crê em Deus. Ele não crê no Alcorão como o livro mais sagrado do mundo. Ele crê na Bíblia como Bíblia sagrada. É a fé que ele tem. Mas ele não pratica, ele segue Cristo de longe. Foi isso que levou Pedro a negar Jesus. Em um dado momento ele não se aproximou mais. Ele não era mais aquele homem da transfiguração, da casa de Jairo, do Getsêmani. Era um cara que seguia olhando de longe. Quer dizer, para mostrar que ainda tinha alguma fé. Hoje essa máscara tem que cair por terra. Ei, se você não se envolve com a obra de Deus, deixa eu te dizer, se envolva, se envolva. Tem lugar para tu na obra de Deus. Tem duas maneiras de você entrar para fazer a obra de Deus: ou alguém te convidando, ou você se oferecendo. Você que é jovem, chega aí num grupo de jovem aí, fala com os irmãos aí da juventude. Irmão, eu quero entrar no grupo da juventude. Você que é senhor, procura aí os irmãos que evangelizam. Eu quero entrar no grupo do evangelismo. Você que é senhora, procure aí as mensageiras do rei. Entra aí nas mensageiras do rei e vai cantar, vai exaltar a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você: tem vaga para você também. Não siga Jesus de longe, tem vaga para você. Por fim, sabe por que Pedro negou Jesus? Olha o versículo 55. O que é que diz? E havendo-se acendido um fogo, não era o fogo do Espírito Santo não, viu? E havendo acendido-se um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ele, além de seguir Jesus de longe, estava perto dos escarnecedores e das trevas. Fazia muito frio naquela noite. Jesus estava sem roupa praticamente, todo envergonhado e muito frio. Jesus sentia frio que batia aqui, ó, batia os joelhos um no outro. Muito frio naquela noite. Por isso acenderam uma fogueira e foram se aquentar lá no pátio. E Pedro entrou no meio da roda dos escarnecedores. E quem anda com os escarnecedores se torna escarnecedor também. O que era que Pedro queria fazer ali? Qual era a conversa que rolava ali naquela fogueira? Eu quero que mate ele. Eu quero que crucifique esse homem. Tomara que mate ele. Eu quero que o crucifique. Pedro foi para o meio dessa roda de escarnecedores. Findou quando alguém disse: você é um seguidor dele. Sabe o que ele disse? Sou não. Eu não conheço esse homem não. Eu nunca o vi. E quando uma mulher insistiu, ele começou a dizer: vá para o inferno. A Bíblia diz que ele começou a praguejar. Vá de costa para o Geena, para o lago de fogo. Ele começou a rogar praga. Ele negou veementemente.
Porque diz a palavra de Deus que ele teve uma sucessão de erros em sua vida. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você não quiser entrar num abismo grande, elimine o abismo pequeno. Nesta noite de Semana da Paixão e de celebração de ceia, a terceira ceia, é a hora de você entrar nos trilhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? Diga comigo, eu não quero ser que nem Pedro. Faz assim, ó, eu não quero ser que nem Pedro. Eu vou perguntar uma coisa, se a sua resposta for não, que seja um não forte. Você quer negar Jesus? Vou perguntar de novo. Você quer negar Jesus? Quer segui-lo de longe? Ainda está fraco esse não está? Mas é sincero. Talvez seja sincero. Vou perguntar agora para ver se converteu ou não. Você quer negar Jesus? Quer segui-lo de longe? Amém. Tenho uma boa notícia para terminar. A palavra de Deus diz que Pedro não ficou assim. Está escrito na palavra de Deus, aqui na minha Bíblia diz, que diante da negação, o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Cristo. Quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus. E um olhar de Jesus fez Pedro se arrepender e chorar amargamente. Isso é uma boa notícia, dê glória a Deus. Pedro não continuou no erro. Na hora que Jesus fitou nele, ele começou a chorar amargamente. E eu quero que você nessa noite lembre, Pedro não ficou no erro. Ele chorou amargamente e se arrependeu. Por isso que depois daqui você vai encontrá-lo curando alguém com a sua sombra. Diga amém. Porque ele havia se arrependido. Por isso que você vai encontrá-lo batizando milhares de pessoas. Digam amém. Por isso que ele hoje é conhecido como um dos maiores homens da história, porque apesar dos seus erros, 7 precisamente, mas ele se arrepende. E quem se arrepende, Deus se esquece do seu passado e olha para o seu presente e para o seu futuro. Você pode ter sido incrédulo, pode ter negado Cristo, pode ter sido orgulhoso, não importa. Se você chorar amargamente hoje e pedir perdão, ele vai te usar para curar pessoas, para salvar pessoas, para te dar vitória. Não importa o teu passado, ele apaga tudo hoje e te dá uma nova vida. Se tu acreditas, rasga um brado de glória a Deus e aplauda meu Jesus de Nazaré. Mais forte, mais forte. Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem.
Maranata, 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 vem Senhor.